Ela bateu a porta em meio à nevasca, pedindo apenas abrigo. Mas o que aconteceu depois entre a dama motociclista, suas 20 mulheres e o fuzileiro arruinado, pai solteiro, ninguém poderia prever. Inscreva-se e escreva de onde você está assistindo a este vídeo. O vento uivava sobre as cristas geladas de Sierra Bluff, como um animal antigo, empurrando ondas de neve contra as janelas do lodge que Owen Mercer administrava havia quase uma década. A luz fraca da única lâmpada pendurada sobre o balcão desenhava um círculo pálido no chão de madeira, iluminando pouco mais que suas mãos calejadas. Ele acabara de contar pela terceira vez o que havia na caixa registradora: $58. Um valor pequeno demais para enfrentar qualquer futuro, quanto mais o futuro que o aguardava. Do lado da caixa estava um envelope azul que ele não tinha coragem de jogar fora, mas também evitava tocar. Era como um lembrete frio de que o mundo lá fora não tinha espaço para sentimentalismos. O banco exigia o pagamento final em 10 dias, ou tomaria o lodge. Owen respirou fundo e passou a mão pelo rosto, tentando afastar o cansaço que pesava como chumbo. O lugar que ele construíra com esforço, depois de deixar os fuzileiros navais, estava à beira do colapso. Ele pensava em como erguer a cada parede, em como pintar a cada janela, sonhando que ali sua filha cresceria segura. Agora, porém, tudo ameaçava ruir. A porta lateral rangeu suavemente quando Owen se aproximou do corredor que levava ao quarto da filha. Kayla dormia enroscada sob o cobertor, costurado pela mãe anos antes, com uma expressão tranquila que contrastava com a tempestade que devastava o mundo adulto do lado de fora. Ele ajeitou o tecido sobre os ombros dela e ficou alguns segundos observando a respiração suave da menina. Era por ela que ele aguentava. Era por ela que suportava a humilhação de cada carta do banco, de cada número negativo nas contas. A ideia de que poderiam perder o lodge, e com ele o único lar que Kayla conhecia, feria mais que qualquer inverno. Ao voltar ao salão principal, Owen percebeu que a tempestade ganhara força. As rajadas pareciam golpes contra as paredes, e o ruído contínuo do vento fazia tudo balançar levemente, como se a própria montanha respirasse. Ele acendeu outra lamparina a óleo. O gerador já estava fraco, e ele economizava cada gota de combustível, e fez um rápido inventário mental dos suprimentos restantes. Pouca comida, pouca lenha, quase nenhum café. Era possível que ficassem isolados por dias, talvez semanas, se a neve fechasse as estradas. Ele tentava pensar em soluções quando um som completamente inesperado atravessou o rugido da ventania. No início, pareceu apenas uma ilusão provocada pelo vento, mas logo voltou, mais forte, mais constante. Um ronco grave, múltiplo, ritmado. Owen franziu o senho, os instintos militares despertando instantaneamente. Não podia ser. Nenhuma pessoa sensata viajaria por aquela estrada naquela hora. O som continuou crescendo, aproximando-se em ondas. Ele apagou a lamparina que estava perto da porta para enxergar melhor através da janela. A tempestade transformava tudo num borrão branco. Mas então, entre as rajadas, surgiram pontos de luz. Primeiro um, depois outro, depois uma fileira inteira. Faróis, muitos faróis. Owen sentiu o corpo reagir. Cada fibra em alerta, cada memória das noites em patrulha ativada. E segurou a maçaneta da porta com força. Os faróis se multiplicaram até se tornarem uma coluna inteira de motos, avançando como uma tropa de aço contra a neve. Os motores rugiam em uníssono, um coro quase impossível em meio à tempestade. A neve levantava ao redor dos pneus e as sombras dos pilotos se projetavam como silhuetas fantasmagóricas. Ele contou rapidamente. Talvez 20 motos, talvez mais. Quando pararam diante do lodge, o barulho dos motores misturou-se ao uivo do vento, fazendo as paredes vibrarem. Owen respirou fundo. 20 desconhecidos em plena noite, em plena nevasca. Ele não tinha medo fácil. A vida no corpo de fuzileiros tira certos medos, definitivamente. Mas sabia reconhecer situações que podiam sair do controle. Abriu a porta lentamente. A explosão de ar gelado entrou primeiro. Depois as figuras encapuzadas e cobertas de neve começaram a se aproximar.
A líder do grupo tirou o capacete e sacudiu os flocos de neve que se acumulavam no longo rabo de cavalo escuro. Seu olhar era direto, firme, calculado, como o de alguém acostumado a tomar decisões rápidas. Ela era alta, com postura de quem comandava mais pela presença do que pelas palavras. Desculpe aparecer assim, disse ela, a voz firme mesmo com o vento contra ela. A estrada fechou atrás de nós. Precisamos de abrigo ou não vamos passar da noite. Owen analisou a mulher por um momento. Ela mantinha a calma mesmo com a tempestade rugindo, e era evidente que o grupo obedecia totalmente a ela. Ele olhou para as outras motociclistas, rostos cansados, roupas encharcadas, mas nenhuma desorientada. Não era uma gangue qualquer. Eram organizadas, coordenadas. Entrem, disse ele finalmente. Não posso deixar ninguém morrer congelado na porta do meu lodge. A mulher assentiu com um pequeno gesto de respeito que Owen não esperava. As motos começaram a ser estacionadas sob o telhado externo, enquanto as mulheres entravam uma a uma, trazendo consigo um vento cortante, que rapidamente se dissipava no calor do pouco que restava no lodge. Dentro, o silêncio tenso deu lugar a um movimento cuidadoso. As motociclistas retiravam as jaquetas pesadas, pendurando-as próximo ao fogão a lenha, e algumas ajudavam espontaneamente a limpar a neve que entrara junto com elas. Owen observava a cena com uma mistura de receio e alívio. Eram muitas pessoas, e ele mal tinha suprimentos para si e Kayla. Mesmo assim, não deixar alguém para morrer ao relento nunca seria uma opção. Uma pequena voz soou no corredor, suave como um sino. Papai, o que está acontecendo? Kayla apareceu abraçada ao seu ursinho surrado, o cabelo castanho ainda bagunçado pelo sono. As mulheres viraram-se e, num instante, o ambiente ficou mais leve. Algumas sorriram, outras acenaram. Uma delas, de expressão gentil, ajoelhou-se para ficar na altura da menina. Oi, querida, disse ela. Viemos só nos aquecer um pouquinho. Kayla olhou para o pai, buscando confirmação, e Owen assentiu. Ela relaxou um pouco, embora permanecesse perto dele. Os olhares das motociclistas para a menina não tinham nada de ameaçador, apenas cansaço, curiosidade e ternura inesperada. Owen voltou à cozinha e acendeu o fogão, sabendo que precisava preparar algo para alimentar o grupo, fosse o que fosse. Usou o pouco feijão que restava, algumas batatas e temperos mínimos. Enquanto cozinhava, escutava risadas discretas e conversas baixas vindas da sala. Mesmo exaustas, elas se comportavam como uma unidade disciplinada, acostumada a enfrentar situações extremas juntas. Quando voltou para servir a comida, a líder, a mulher de olhar firme, notou o envelope azul sobre o balcão. Sua atenção fixou-se nele por um segundo a mais do que o necessário. Ela não disse nada, mas Owen percebeu que ela havia entendido mais do que gostaria. Ele continuou servindo os pratos simples, consciente de que estava partilhando suas últimas reservas com pessoas que provavelmente não voltaria a ver. Mas enquanto observava Kayla sorrir timidamente para as visitantes, sentiu que talvez não fosse apenas um fardo inesperado o que havia chegado naquela noite. O vento lá fora continuava rugindo como se tentasse arrancar o lodge da montanha. Mas dentro dele, embora ainda houvesse medo, começava a surgir uma tênue sensação de que algo estava mudando. Algo que ele, naquele momento, ainda não conseguia nomear. A noite avançou lentamente, com as motociclistas se ajeitando em colchões improvisados, cobertores compartilhados e calor humano. Owen apagou as luzes desnecessárias, economizando o último fio de energia do gerador, e parou diante da janela. Os faróis já estavam apagados lá fora, as motos cobertas por uma camada fresca de neve. Ele respirou fundo e se virou para observar a sala. Kayla dormia novamente, tranquila entre duas mulheres que lhe ofereciam calor. A líder, sentada ao pé da lareira, parecia vigiar o ambiente como uma sentinela. Em seu rosto havia concentração, mas também algo mais. Talvez respeito pelo homem que abrira sua porta em plena tempestade. Owen subiu os olhos para o teto, onde o ranger da madeira acompanhava o ritmo do vento, e tomou consciência de 3 verdades simples. A tempestade ainda pioraria. Ele não tinha recursos para tantos. E ainda assim, jamais se perdoaria se tivesse negado abrigo.
Foi com esses pensamentos que apagou a última lamparina, deixando que o calor fraco do fogo iluminasse o salão. A tempestade rugia do lado de fora, mas dentro do lodge, por algumas horas, havia um sopro de paz. Isso seria suficiente para sobreviver à noite. Mas o amanhecer traria desafios que nem ele, nem suas inesperadas visitantes poderiam imaginar. A manhã chegou quase sem luz, filtrada pela espessura da neve acumulada do lado de fora. Owen acordou antes de todos, não porque tivesse dormido bem, mas porque o corpo, habituado a anos de disciplina militar, já não sabia descansar por completo quando havia incerteza no ar. A casa estava silenciosa, exceto pelo estalar suave da madeira sob o peso constante da tempestade. O fogo na lareira ainda resistia, embora fraco, e algumas das motociclistas dormiam ao redor dele, encolhidas sob cobertores que pouco protegiam do frio crescente. Ele vestiu a jaqueta, calçou as botas ainda úmidas da noite anterior e empurrou a porta principal, precisando usar todo o peso do corpo para vencê-la. Quando finalmente conseguiu abrir uma pequena fresta, um turbilhão branco invadiu o saguão, cortante como lâminas. A nevasca não apenas continuara, havia piorado. Dentro de segundos, seus cílios se encheram de gelo e o ar gelado mordeu seu rosto com força. A estrada, que na noite anterior ainda podia ser vista em parte sob as placas de neve, agora não passava de um paredão branco. Era como se o mundo exterior tivesse desaparecido, engolido por um único silêncio espesso que só as grandes tempestades conseguiam produzir. Fechou a porta com esforço, limpou a neve acumulada nos ombros e respirou fundo. Se antes já estavam isolados, agora estavam completamente encurralados. A visão da imensa barreira branca do lado de fora era suficiente para despertar um pressentimento sombrio. A falta de recursos tornava aquilo mais que um inconveniente. Tornava aquilo perigo real. Ao voltar à sala, encontrou a líder do grupo, Avery, sentada diante do fogo quase apagado. Ela ergueu os olhos quando ele se aproximou, e o brilho atento neles disse-lhe que ela já sabia que algo estava errado. Talvez tivesse percebido pela expressão dele, talvez pela corrente fria que ainda escapava pela porta, mas seu rosto endureceu levemente. A estrada sumiu, disse Owen, sem rodeios. Ficaremos presos aqui por um bom tempo. Avery se levantou e ajeitou a jaqueta ainda úmida. Algumas das mulheres começaram a despertar, esfregando os braços para aquecer o corpo, enquanto outras tossiam, resultado da noite longa e gelada. A notícia se espalhou sem que ele precisasse repetir. Não houve pânico, mas o desânimo pairou no ar como a própria neve do lado de fora. Owen pegou a caixa metálica que ficava perto do gerador e começou a calcular mentalmente quanto combustível ainda possuíam. A resposta foi desanimadora. Poucas horas de energia, talvez um pouco mais se economizassem o máximo possível. Pensou em Kayla, ainda dormindo no segundo andar, e sentiu o coração apertar. A menina era forte, mas não o suficiente para resistir a um frio prolongado. "Quanto combustível?" perguntou Avery, aproximando-se. Owen a encarou por alguns segundos antes de responder. Algo nele hesitava em admitir a verdade em voz alta, como se nomeá-la tornasse tudo ainda mais grave. "Quase nada", disse ele. "Precisamos racionar ao extremo." Avery assentiu com a seriedade de quem já tinha enfrentado situações semelhantes. Talvez na estrada, talvez em batalhas pessoais que ele não conhecia. Sem perder tempo, ela organizou rapidamente um pequeno grupo para verificar as janelas, reforçar frestas, empilhar cobertores. As mulheres a seguiam com disciplina surpreendente. O modo como se moviam, como obedeciam comandos silenciosos, dizia muito sobre a vida de irmandade que compartilhavam. Pouco depois, Avery retirou sua mochila e tirou de dentro uma rádio portátil resistente, com sinais de arranhões e marcas de uso. Owen observou enquanto ela ajustava a frequência, batendo levemente no dispositivo para garantir que funcionava. O ruído estático dominou o espaço por alguns segundos, até que uma voz distante emergiu como um fio frágil na tempestade. O alívio na expressão de Avery foi quase imperceptível, mas real. "Aqui é Avery Blackwell, do Iron Horizons. Estamos presos no Polar Peak Lodge. Alguém responde?" Houve alguns segundos de silêncio, seguidos de um estalo irregular.
Depois, finalmente, outra voz atravessou as ondas, abafada, mas clara o suficiente. Ouvi. Repita. Polar Peak? Avery repetiu as informações, descrevendo a localização, o tamanho do grupo e a gravidade da tempestade. Owen percebeu que ela escolhia bem o que dizer. Mencionava o frio, a falta de estrada, mas não expunha ainda a situação do combustível, e muito menos o envelope azul do banco que certamente estava em sua mente desde a noite anterior. Quando a comunicação terminou, ela guardou o rádio com cuidado. Alguns grupos vão tentar chegar até aqui quando a nevasca acalmar, disse ela. Mas não sabemos quando isso será possível. Owen concordou com a cabeça, embora soubesse que talvez dias se passassem antes que qualquer ajuda conseguisse atravessar as montanhas. Ainda assim, a ideia de que não estavam totalmente esquecidos oferecia um mínimo de esperança. O mínimo, porém, não seria suficiente. Ele estava prestes a dizer algo quando um ruído completamente diferente rompeu o silêncio. Não era o rugido pesado das motos da noite anterior, nem o gemido da tempestade. Era um motor mais grave, mais robusto, vindo da direção da estrada soterrada. Owen e Avery trocaram um olhar. Em circunstâncias normais, ninguém deveria estar conseguindo transitar ali. Owen abriu a porta com cautela, pronto para qualquer coisa. Um veículo utilitário escuro lutava contra a neve, até parar diante do lodge. A porta se abriu e um homem alto, bem vestido e estranhamente confortável, em meio ao caos climático, desceu do carro. Ele ajeitou o casaco caro, limpou alguns flocos de neve e caminhou até a entrada como se estivesse indo a uma reunião de negócios. Owen sentiu o estômago afundar. Reconhecia aquele tipo. Antes mesmo do homem falar, ele já sabia que era alguém enviado por quem não devia. Sr. Mercer, disse o recém-chegado com um sorriso ensaiado. Sou Garrett Doyle, representante da Summit Ridge Developers. Vim verificar seu bem-estar em meio à tempestade. O tom polido contrastava com o olhar calculado que varria o interior do lodge, observando as mulheres, os cobertores no chão, o fogo fraco, a precariedade. Era a análise fria de um predador corporativo avaliando a fragilidade de uma presa. Não precisa se preocupar comigo, respondeu Owen, mantendo a postura ereta, apesar da raiva surda por trás das palavras. Estamos gerenciando a situação. A expressão de Doyle dizia o contrário. Ele parecia satisfeito com o que via, como se a tempestade tivesse facilitado o trabalho dele. Avery, que observava em silêncio, aproximou-se com passos firmes, parando ao lado de Owen. Summit Ridge Developers? Perguntou cruzando os braços. Interessante encontrar um representante de uma corporação imobiliária aqui. Justo agora. Doyle sorriu de novo, mas seu olhar titubeou por um breve segundo. Apenas acompanhamos os desenvolvimentos da região. Desejamos garantir que todas as propriedades estejam seguras. Avery inclinou levemente a cabeça, estudando-o. Todas ou só as que pretendem comprar? O golpe certeiro fez Doyle perder a compostura por um instante. Sua voz, antes suave, agora saiu um pouco mais áspera. Não acho que isso seja da sua conta. Eu acho, disse ela calmamente, que tudo que diz respeito ao bem-estar deste lugar diz respeito a mim. Estamos hospedadas aqui. O ambiente inteiro mudou. O sorriso de Doyle evaporou, substituído por um brilho irônico e irritado. Ele não esperava resistência, muito menos de uma estranha compostura de comandante. Owen sentiu algo dentro de si aquecer pela primeira vez desde que a tempestade começara. Doyle tentou encerrar o assunto depressa, mas sua saída foi tão reveladora quanto sua chegada. Ele se virou, murmurou algo sobre procedimentos inevitáveis e voltou ao carro. O motor roncou e, em poucos instantes, ele desapareceu na cortina de neve, deixando para trás um silêncio pesado e perguntas que ele não tivera coragem de verbalizar. Avery observou o veículo sumir e depois encarou Owen. Havia algo em seus olhos. Não piedade, mas compreensão. Ele veio pressionar você, disse ela. Não era uma pergunta. Owen assentiu devagar. Eles querem minha terra. E estão usando o banco para isso. Era uma constatação simples, mas profunda. A verdade exposta daquele jeito fez Owen sentir uma mistura de raiva e alívio. Raiva porque era injusto. Alívio porque
Pela primeira vez, alguém dizia aquilo em voz alta sem julgá-lo. Não vamos deixar que tomem o que é seu, acrescentou Avery firme. Ele a encarou, surpreso com a forma como ela incluíra a si mesma na luta que vinha travando sozinho havia meses. Um trovão abafado ecoou ao longe, sinal de que a tempestade estava longe de acabar. Dentro do lodge, porém, algo havia mudado. Não era calor, esse ainda faltava, mas havia uma semente de solidariedade plantada ali, algo que poderia crescer mesmo no inverno mais rigoroso. E, embora Owen não quisesse admitir tão cedo, parte dele sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. A tempestade não recuou nem por um instante ao longo das horas seguintes. Pelo contrário, tornou-se mais intensa, como se a montanha tivesse decidido testar os limites de todos que ousaram permanecer ali. Quando a noite caiu novamente, o lodge já tremia sob o peso da neve acumulada no telhado, e o vento soprava tão forte que parecia arranhar as paredes por dentro. Owen caminhava de um lado para outro, atento a cada ruído, a cada oscilação da chama na lareira, a cada sinal de fraqueza no gerador que insistia em lutar pela vida. Kayla permanecia enrolada em cobertores no andar superior, e algumas das motociclistas mais jovens se revezavam para garantir que ela não ficasse sozinha nem por um minuto. O medo não podia ser permitido ali, não naquela criança que observava tudo com olhos grandes demais para seus 8 anos. No início daquela madrugada, um estrondo profundo reverberou através das montanhas, abafado, mas inconfundível. As paredes tremeram levemente, como se algum gigante tivesse dado um passo muito perto dali. Owen ergueu o olhar imediatamente. Ele conhecia aquele som. Avery também reconheceu, pois seus olhos se estreitaram do outro lado da sala. Não era trovão. Era algo muito mais denso, arrastado, pesado. Era uma avalanche. Ele correu até a porta, abriu apenas o suficiente para enxergar o exterior. A tempestade ainda ocultava quase tudo, mas mesmo assim ele podia ver um acúmulo diferente na direção da estrada. Algo volumoso e irregular, como um muro branco onde antes havia um caminho. Deixou a porta fechar com um baque surdo. Agora não havia dúvida. Estavam completamente isolados. Nem motos, nem veículos, nem pessoas conseguiriam superar uma barreira daquela magnitude. Apenas o pensamento de ter que explicar aquilo para Kayla já era um peso insuportável. Ela confiava no pai com uma fé absoluta, como se ele fosse capaz de enfrentar qualquer tempestade que o mundo colocasse diante deles. E, de certa forma, ele precisava ser esse homem, mesmo que por dentro estivesse tão frágil quanto o fogo que se apagava lentamente na lareira. Entretanto, essa fragilidade desapareceu assim que o gerador, depois de horas de funcionamento instável, emitiu um ruído estranho, engasgando como um animal ferido. A luz tremeluziu, vacilou, apagou-se por um segundo e voltou de forma fraca, quase trêmula. Não pode ser, murmurou Owen, aproximando-se da pequena porta que levava ao compartimento do gerador. Ele sabia que aquele momento chegaria, mas esperava pelo menos mais algumas horas antes de enfrentar o inevitável. Avery se aproximou, a expressão endurecida pelo mesmo pensamento. Algumas das mulheres levantaram-se, esfregando os braços para afastar o frio que tomava conta do ambiente sempre que o gerador falhava. "Quanto tempo achamos que temos?" perguntou uma delas, a voz embargada. "Não muito", respondeu Owen, abrindo a porta e sentindo o vento frio mordê-lo novamente. "Se quisermos sobreviver à noite, precisamos da energia funcionando." Era uma sentença simples, mas carregada de urgência. Avery deu um passo à frente. "Vamos com você?" "Não", disse ele automaticamente. "É perigoso demais." "E ficar aqui esperando congelar, não é?" rebateu ela sem elevar a voz, mas com firmeza suficiente para cortar qualquer oposição. Outras 2 mulheres se ofereceram imediatamente. Eram fortes, decididas, parte daquelas que pareciam ter mais experiência com máquinas e ferramentas. Owen hesitou por alguns segundos, o olhar dividido entre a necessidade de agir e a preocupação em arrastar outras vidas para o perigo. Mas no fim, sabia que não conseguiria sozinho. Pegou 2 lanternas, distribuiu luvas extras e abriu a porta do lodge com a força de um golpe. A tempestade avançou para dentro como um monstro faminto, cobrindo o chão com neve em segundos.
O vento era tão forte que quase os empurrou de volta, e por um instante, Owen achou que seria impossível dar sequer 2 passos. Mas ele foi adiante, curvando o corpo contra o vendaval, cada passo um esforço gigantesco. As mulheres o seguiam logo atrás, silhuetas travadas pela neve grossa que chicoteava o ar. Levaram quase 3 minutos para percorrer os poucos metros até o gerador encoberto, porque a tempestade reduzia tudo ao tamanho de um labirinto. A neve subia pela altura dos joelhos e o frio cortava qualquer pedaço de pele que ousasse ficar exposto. Quando chegaram ao gerador, a visão fez Owen grunhir em frustração. Estava semi-coberto por uma onda de neve endurecida que bloqueava as entradas de ventilação. Sem ar, a máquina estava sufocando. "Precisamos limpar tudo", gritou ele, mas sua voz quase desapareceu na ventania. As 3 figuras trabalharam freneticamente, cavando, empurrando neve para o lado, abrindo caminho com as mãos protegidas apenas por luvas grossas demais para serem precisas e finas demais para deter o gelo. Owen raspou o gelo das aberturas com um pedaço de metal e chamou Avery para segurar uma lanterna enquanto ele desentupia as válvulas. O vento empurrava todos com força e em vários momentos pareciam prestes a cair. Quando finalmente conseguiu remover o bloqueio das entradas de ar, Owen girou a válvula novamente e rezou em silêncio como não fazia havia anos. A máquina tossiu, vacilou, gemeu. As luzes do Lodge ao longe piscaram uma vez, 2, 3. Depois, finalmente, o gerador rugiu com vida renovada, ainda fraco, mas funcionando. Owen jogou a cabeça para trás, respirando profundamente. Parte disso era alívio. Parte era o vento arrancando-lhe qualquer ar quente que ainda restava dentro do corpo. "Conseguiu", disse Avery, a voz rouca. Ele assentiu e fez sinal para retornarem imediatamente. O caminho de volta pareceu ainda mais longo, mas quando atravessaram a porta do Lodge, foram recebidos por um coro de suspiros, exclamações e até lágrimas de alívio. Algumas das mulheres ajudaram a retirar a neve acumulada nos casacos deles. Outras trouxeram cobertores e as colocaram sobre seus ombros. Kayla desceu correndo as escadas, parou a poucos passos do pai e, sem precisar ouvir nada, abraçou-o com força. Ele se ajoelhou para segurar a filha, deixando que o calor dela lhe devolvesse a força que a tempestade havia arrancado. Depois de recuperar o fôlego, Owen percebeu Avery observando-o à distância. Não era um olhar intrusivo, nem paternalista. Era o olhar de alguém que compreendia profundamente o peso que ele carregava. À noite, quando todos estavam mais aquecidos e o gerador funcionava com um ronco estável, Owen e Avery sentaram-se perto da lareira. O fogo lançava luzes alaranjadas sobre os rostos cansados dos dois, criando sombras que dançavam na parede, como se tentassem reproduzir a ventania lá fora. "Você percebeu", disse ela com a voz baixa, "que não foi apenas azar. A tempestade, a visita daquele homem, a pressão. Não querem só tirar seu Lodge, querem apagar qualquer resistência." Owen assentiu. A raiva misturada ao desamparo ainda queimava em seu peito, mas a presença dela tornava mais fácil suportar. "Eu sabia que eles estavam me caçando", respondeu ele, "mas não imaginei que fariam isso tão abertamente." Avery suspirou, passando a mão pelo cabelo escuro, ainda levemente úmido. "Não é apenas sobre você. Eles fazem isso com todos que estão no caminho. Mas nós não vamos permitir que façam com você o que fizeram com os outros." E quando ela disse nós, Owen sentiu algo se rearranjar dentro de si. Algo que não era só esperança, mas também uma sensação de pertencer a algo maior do que sua própria luta silenciosa. As chamas continuaram estalando suavemente, enquanto o vento uivava lá fora, como um lembrete de que ainda havia muito pela frente. Mas pela primeira vez desde que a tempestade começara, Owen não se sentia sozinho, e naquele pequeno abrigo soterrado pela neve, nascia uma determinação nova, uma força que se tornaria crucial nos dias que estavam por vir. A madrugada seguinte começou com o mesmo som que parecia acompanhar cada respiração do Lodge, o lamento grave do vento contra as paredes. Mas algo mudou. Owen sentiu antes mesmo de abrir os olhos. Não era calor, nem segurança completa. Era outra coisa,
mais sutil, como se o próprio ar carregasse uma promessa tênue. A noite anterior fora brutal, mas eles tinham resistido. O gerador ainda funcionava, graças ao trabalho desesperado que realizaram sob a tempestade, e as chamas na lareira estavam mais vivas, alimentadas com todo cuidado pelas motociclistas que se revezaram para que o fogo não apagasse. Kayla dormia tranquila, agora em um ninho de cobertores aquecidos e vigiada por duas mulheres que pareciam ter adotado a responsabilidade de protegê-la. O lodge inteiro respirava devagar, como se recuperasse forças junto com as pessoas ali dentro. Owen desceu as escadas, ainda sentindo dores nos braços e nas costas devido ao esforço da noite anterior. Avery estava acordada, sentada próximo à janela, observando a neve que caía em flocos grossos, mas menos violentos que antes. A tempestade começava a diminuir, ou ao menos perdia parte de sua fúria. Quando ela virou o rosto para ele, havia um brilho diferente em seus olhos. Não apenas vigilância, mas expectativa. O vento mudou, disse ela. Isso significa que talvez não estejamos tão isolados quanto ontem. Owen aproximou-se, acompanhando o olhar dela para a paisagem branca. A avalanche ainda bloqueava na estrada. Isso não mudaria tão cedo. Mas o som da tempestade estava diferente. Menos agressivo, mais ritmado, como se a montanha finalmente cedesse espaço para um pouco de alívio. Ele abriu a porta com cuidado e respirou o ar frio. A nevasca não havia passado completamente, mas havia clareza suficiente para perceber que o pior tinha ficado para trás. E foi então que ouviu. Um som profundo, ritmado, que fazia vibrar o chão sob seus pés. No início, ele achou que fosse apenas o eco da noite anterior, sua mente pregando peças. Mas quando se concentrou, percebeu que não era imaginação. Era real. O rugido distinto de motores, muitos motores. Um coro poderoso que se aproximava como um trovão controlado, quebrando o silêncio pesado deixado pela tempestade. Ouça, murmurou ele, virando-se para Avery. Ela não hesitou. Correu até a porta e mesmo antes de cruzá-la, um sorriso breve e incrivelmente sincero iluminou seu rosto. Eles conseguiram, disse ela, quase em um sussurro. Eles realmente conseguiram. Owen saiu para a varanda, protegendo os olhos da claridade. Lá embaixo, no trecho onde a estrada desaparecia sob a avalanche, começaram a surgir sombras escuras, contornos de máquinas, e então faróis se acendendo um a um, como estrelas rasgando a névoa branca. Era uma fileira longa, poderosa, imponente. Vinham devagar, rompendo a neve com determinação quase militar. Motocicletas pesadas, equipadas para situações extremas, seguidas por um caminhão robusto que avançava com dificuldade, mas com propósito. Ao todo, eram cerca de 25 veículos. A visão era ao mesmo tempo surreal e épica, como se um exército surgisse da própria montanha para quebrar o cerco imposto pelo inverno. Quando finalmente chegaram ao pátio diante do lodge, o rugido dos motores encheu o vale como uma declaração de vitória contra o isolamento e a fome. As motociclistas que estavam dentro correram para essa porta, algumas sem conter lágrimas de alívio. Outras batiam palmas, riam, abraçavam umas às outras. Kayla desceu as escadas correndo e se prendeu às pernas do pai, olhando com espanto e admiração a chegada daquele reforço inesperado. Do caminhão, vários homens e mulheres saltaram, todos com roupas de frio reforçadas, trazendo caixas, galões de combustível e sacolas de suprimentos. Avery caminhou até eles, trocando cumprimentos rápidos, e depois virou-se para Owen com um olhar que misturava orgulho e algo que ele não conseguia nomear. Eles atravessaram 3 vales, 2 trechos travados e uma estrada fechada para chegar até aqui, disse ela. Por você e por nós. Owen não sabia o que responder. A emoção apertou seu peito, mais forte do que queria admitir. Naquele momento, teve certeza de que jamais teria sobrevivido sozinho. A união que aquelas mulheres traziam não era apenas força física. Era rede, era lealdade, era algo que ele não experimentava desde os tempos em que servia. O interior do lodge rapidamente se transformou em um centro de atividade. O caminhão trazia alimentos não perecíveis, cobertores térmicos, medicamentos e combustível para o gerador.
o suficiente para manter todos aquecidos e seguros por dias. As motociclistas que haviam chegado com Avery se juntaram às recém-chegadas, criando uma espécie de comunidade temporária dentro do abrigo improvisado. Os sorrisos, mesmo cansados, contavam histórias de alívio compartilhado. Mais tarde, quando todos estavam mais aquecidos e alimentados, Avery se aproximou dele com um conjunto de documentos nas mãos. "Começamos o que precisa ser feito", disse ela. "Os advogados estão trabalhando no seu caso. Há provas suficientes de que o banco foi pressionado pela Summit Ridge para acelerar o processo contra você. Uma investigação oficial foi aberta." Ele piscou, surpreso. "Tão rápido? Não podíamos esperar. Eles já tentaram te derrubar uma vez, agora vão ter que responder por isso." Owen sentiu como se o chão sob seus pés finalmente parasse de tremer. Tudo o que carregava sozinho por meses, o medo de perder o lar, a vergonha de não conseguir proteger a filha, a sensação de estar sendo engolido por forças invisíveis, começou a se dissipar. Não estava mais sozinho. Não havia sido abandonado. 2 semanas depois, a tempestade já era apenas uma memória gelada. A estrada parcialmente limpa permitia a entrada e saída do lodge, e o relatório do auditor encarregado revelara irregularidades suficientes para obrigar o banco a suspender qualquer ação contra a propriedade. Owen recebeu a notícia em silêncio, absorvendo cada palavra, sentindo o peso se dissolver como gelo sob o sol. Mas o momento mais marcante daquele período não veio de qualquer papel oficial, nem das máquinas que ajudaram a desobstruir a estrada. Veio de Kayla. A menina aproximou-se de Avery uma tarde, com um desenho cuidadosamente dobrado nas mãos pequenas. Era uma paisagem infantil, mas cheia de significado. O lodge ao centro, envolto por montanhas, e à sua volta um grande círculo de pessoas de mãos dadas, intercaladas por motos coloridas. Acima, um céu claro. No canto, Kayla havia escrito com letras de criança: "Proteção." Avery ficou um longo tempo olhando o desenho, como se tentasse absorver cada traço dele. Quando ergueu os olhos para Owen, havia algo inquebrantável entre os dois. Algo construído não de palavras, mas de tudo o que enfrentaram juntos. Mais tarde, quando o movimento acalmou e a noite trouxe um silêncio diferente, mais sereno, Owen e Avery ficaram lado a lado diante da janela, observando o horizonte onde as estrelas voltavam a aparecer. Ela segurava o desenho de Kayla contra o peito e, sem dizer nada, colocou a mão sobre o ombro dele. O gesto foi simples, mas carregava o peso de tudo o que tinham vivido ali. A tempestade que quase os derrubou, o cerco que quase tomou sua casa, a união improvável que os salvou. Owen não respondeu com palavras. Apenas inclinou a cabeça, aceitando o toque, reconhecendo nele uma promessa silenciosa. A montanha finalmente descansava. A tormenta ficara para trás. E algo novo, ainda frágil, começava a nascer. Algo que nem o tempo nem a neve seriam capazes de apagar. Se esta história tocou você, apoie o canal. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos e ver o que vem pela frente. Compartilhe este vídeo para que o maior número possível de pessoas conheça essa história. E escreva nos comentários de onde você está assistindo.